pegadinhas clássicas da nossa prova de segunda fase de Direito Penal na OAB. Você está preparado para não cair nas famosas pegadinhas da segunda fase de Direito Penal que a banca da FGV costuma montar e preparar para você? Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou de volta com aquelas dicas importantes de direito penal em vídeos curtos, diretos e objetivos para você que precisa aprender o direito penal de forma bastante simples e objetiva. Hoje nós vamos trabalhar com dicas importantes sobre pegadinhas clássicas da nossa segunda fase em direito penal para a prova da OAB. Você que vai enfrentar a segunda fase em direito penal precisa ficar muito atento a certas pegadinhas que costumam aparecer sempre, tanto na peça quanto nas questões da nossa prova de segunda fase. Mas antes da gente começar, curte aqui o canal do Estratégia OAB aqui no YouTube, segue o canal, ativa aquele sininho para que você seja notificado de vídeos como esse, simples, diretos e objetivos sobre o direito penal aplicado para você na prova da OAB, para que ninguém tenha dificuldade em resolver questões e peças quando estivermos numa segunda fase. Muito bem, pessoal, vamos trabalhar agora com algumas dicas e algumas pegadinhas importantes para a nossa prova de segunda fase. O primeiro ponto que a gente sempre chama atenção está ligado a dois temas muito importantes: os antecedentes criminais e a famosa reincidência. Primeira coisa, quando a gente fala de reincidência, estamos falando daquilo que está previsto no artigo 63 e 64 do Código Penal. Assim, ó, e quando a gente fala de reincidência, é importante chamar a atenção para um aspecto muito importante. Por isso, atenção! Reincidência só acontece quando a gente tem a prática do novo crime após o trânsito em julgado condenatório de um crime anterior. Então, fique muito atento aqui. Fique atento, porque a gente tem que ter na questão explicado que houve trânsito em julgado condenatório anterior e a data do novo fato aconteceu depois desse trânsito em julgado. Isso é necessário para que haja reincidência. E vamos lembrar que a reincidência é uma circunstância agravante de pena prevista no artigo 61 do nosso Código Penal. Agora, preste atenção. Quando a gente fala de reincidência, muita gente confunde com antecedentes criminais. E antecedentes criminais não tem artigo. Você vai perguntar e vai falar assim: ué, não tem nenhum artigo para fundamentar? Tem. Na verdade, os antecedentes fazem parte das circunstâncias judiciais do artigo 59 do nosso Código Penal, utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, para estipular aquilo que a gente chama de pena base. Agora, o que significa isso? Antecedentes só tem previsão ali no artigo 59. Não tem um dispositivo explicando o que são os antecedentes. E aí, a pegadinha é essa diferença para a reincidência. Antecedentes criminais, eles não exigem que a prática do novo fato venha depois de trânsito em julgado condenatório, porque se isso acontecer, haverá reincidência. Você não usa os antecedentes criminais. Você trabalha com a reincidência na segunda fase. Agora, se quando o agente praticou o segundo crime não havia trânsito em julgado condenatório e depois, quando vai ser dada a sentença condenatória desse crime para ele, já existe um trânsito em julgado, ou seja, não tinha transitado em julgado ainda quando ele cometeu o segundo crime. E aí, o processo do primeiro crime andou, saiu o trânsito em julgado condenatório, e agora que ele vai ser condenado no segundo crime, já existe um trânsito em julgado. E aí ele vai ter antecedentes que vão alterar a pena base, a pena da primeira fase. Então não faça confusão entre antecedentes com reincidência. E nos antecedentes, a maior pegadinha de todas se resolve com a famosa súmula da galinha. Essa galinha não. Súmula da galinha. Súmula da galinha! Essa galinha também não. Vejam, a súmula da galinha, agora sim, a súmula 444 do STJ. Esta súmula, e você sabe por que ela fala súmula da galinha? Se você repetir o número dela várias vezes, fica assim, ó, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, cadê a galinha? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Pois é, a súmula 444 é a súmula da galinha. E ela resolve as pegadinhas mais famosas da nossa prova sobre antecedentes. Atenção! Quando a sua questão de prova falar que o cara tem antecedentes
porque anteriormente na vida dele existe inquéritos policiais, existe sentença penal condenatória de primeira instância, já condenado, mas ainda em primeira instância, sem trânsito em julgado. Ou seja, processos anteriores não transitados em julgado, ou inquérito policial, ou mesmo, por exemplo, uma transação penal, ou, por exemplo, um ANPP que foi oferecido para ele. Nada disso é sentença condenatória transitada em julgado. Então, nada disso pode configurar antecedentes criminais. E aí você vai ter que pedir o afastamento desses antecedentes criminais. Clássica pegadinha na nossa prova. A outra pegadinha e outras que a gente tem que analisar estão relacionadas aos crimes hediondos. Vamos lembrar, crimes hediondos estão previstos na Lei 8.072 de 90. E aí, o que a gente tem que lembrar sobre crime hediondo? Atenção que isso é uma pegadinha clássica da nossa prova. Eu não canso com essa. Crimes hediondos admitem qualquer regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, crime hediondo não precisa começar em regime inicial fechado, embora a lei de crimes hediondos diga que sim, que o regime inicial é o fechado. STF já pacificou a matéria e nada impede que você tenha crime hediondo em regime inicial fechado, semiaberto ou aberto. Então anota aí que crime hediondo admite qualquer regime inicial. Bacana? De cumprimento de pena. Então, essa é famosa. E para a gente concluir as pegadinhas e falar da última ligada ao crime hediondo, é exatamente para um crime que muita gente acha que é hediondo e, na verdade, não é. Qual crime é esse? Que crime é esse? Olha, eu estou falando do famoso tráfico privilegiado do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. O artigo 33, parágrafo 4º, é uma subespécie de tráfico de drogas, aplicada para aquele criminoso primário, com bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa, aquele famoso traficante pangaré, pangarezão, sabe aquele pangaré? Pangaré é aquele cavalo, aquele burro pangaré, né? Ou seja, aquele traficante de meia tigela, que nunca praticou crime, que não é envolvido com grande organização criminosa e que resolveu traficar ali naquele momento. Ele vai ser enquadrado em tráfico privilegiado e tráfico privilegiado, atenção, tráfico privilegiado não é crime hediondo, ok? E por isso, veja, você vai poder trabalhar com ele com todas as características do crime comum. E aí, percebam que além dele não ser hediondo, aplica-se a ele a famosa súmula vinculante número 59. E o regime inicial de cumprimento de pena por tráfico privilegiado, via de regra, será o regime aberto e admitindo-se a conversão da pena em restritiva de direitos, de acordo com as regrinhas do artigo 44 do nosso Código Penal. Então, atenção, porque o tráfico privilegiado é um crime que vai ter um monte de benefícios. É um crime que você não vai ter que trabalhar com a lei de crimes hediondos, equiparando ele ao tráfico comum, que é um crime equiparado hediondo, e você vai ter os benefícios todos aplicáveis a ele. Então, se você prestou atenção nesse vídeo, você não vai mais cair nas pegadinhas da prova da OAB quanto a esses assuntos e já pode comemorar, porque isso é questão certa na sua prova de segunda fase em Direito Penal.